Olá, Kemi, Deus abençoe, querida. Paz, gente. Boa noite, pessoal. Emília Woman Brasil entrou. Glória a Deus. Que coisa boa, gente. Deus abençoe vocês nessa noite. Ei, Lu! Gente, daqui a pouquinho eu vou chamar convidadas muito especiais. E eu queria que você enviasse essa live. Essa live é uma live muito importante hoje à noite. Antonieta, minha querida, Deus te abençoe, Santa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Queria que você clicasse aí no seu compartilhar, né? Compartilhe essa live com mais pessoas. Que mais gente esteja conosco hoje à noite. Que pessoas sejam tocadas e abençoadas por essa palavra, pela palavra do Senhor. Nessa noite, eu queria trazer uma pequena introdução antes de eu chamar minhas convidadas dessa noite. E, enfim, que a presença do Senhor seja conosco, que a graça do Senhor seja neste lugar, né? Aí onde você está nessa noite. Que a presença do Senhor venha suprir os nossos corações em Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Vão me falando aí de onde vocês estão vindo, de onde vocês estão chegando nessa noite. Fala pra mim de onde vocês estão nos ouvindo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. De onde você está vindo? Goiás. Brasília. Recife, Pernambuco. Belo Horizonte. BH, Joinville, Santa Catarina. Augusto de Bombinhas, Santa Catarina. Bombinhas, amo demais Bombinhas. São Paulo. Fazendo a janta e acompanhando. Isso mesmo, Bruna. Tá parecendo eu aí. Osasco de São Paulo. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Goiânia, Goiás. Sarzedo, Minas Gerais. Ribeirão das Neves, bairro Veneza. Tocantins. Ou Tocarins, né? Manaus, Amazonas. Carandaí, Minas Gerais. Gama. Icém, São Paulo. Pastor Cadu de Pernambuco, grande abraço. Fortaleza, Niterói, Rio de Janeiro, Ponte Nova, Minas Gerais, Embu das Artes, São Paulo, Manaus, Amazonas, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Saquarema. Paz, queridos, Deus abençoe. Campos, Rio de Janeiro, Campo Grande, Rio de Janeiro, BH, Taubaté, Vitória, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Betim, Ipatinga, Salvador, Manaus, Macaé, Rio de Janeiro, Feira de Santana, na Bahia, Espanha, uau, logo ali, Formosa, Goiás, Salvador, Bahia, glória a Deus, Lorena, São Paulo, Valinhos, Ipatinga, Praia Grande, Vitória da Conquista, Bahia, Macaé, Rio de Janeiro, João Pessoa, Pernambuco, Pelotas, Rio Grande do Sul, Jaqueline, missionária de Petrópolis, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Maria Clara de Buritis, pertinho, Minas, BH, Igarapé, Jaconé, Rio de Janeiro, glória a Deus, Duque de Caxias, Araguari, Camaçari, Rita de Curitiba, glória a Deus, Barra da Choça, Içara, Santa Catarina, Araçatuba, Monte Azul, São Paulo, Belém, gente de todo o Brasil com a gente. Eita, Deus abençoe, gente. Deus abençoe, gente de todo o Brasil, Portugal, Estados Unidos, outros países também, Americana, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Chile, Belém.
Que prazer a gente poder ter esse alcance, poder ter esse privilégio de alcançar, né? Gente de tantos lugares diferentes, de podermos estar juntos com a palavra do Senhor e que essa presença do Senhor venha te alcançar. Oi, Marina, beijo, querida. Que a presença do Senhor venha te alcançar nessa noite onde você estiver, em nome de Jesus. Deixa eu só me posicionar aqui direitinho, colocar uma coisa aqui no chão. E o tema que a gente escolheu para essa noite fala sobre o primeiro amor, um retorno ao primeiro amor. E eu queria começar orando com você. E antes de eu chamar algumas pessoas que vão me acompanhar nessa live, eu queria orar com você e compartilhar um pouquinho da visão que nós temos recebido do Senhor. Enfim, vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas, nossos corações nas Tuas mãos. Oramos, Senhor Deus, que a Tua presença venha, Deus, sobre cada um nessa noite. Oramos, Deus, que a graça, a paz do Senhor, que as misericórdias do Senhor venham alcançar cada vida nessa noite. Que a visão do Teu reino, a visão de quem Tu és, Senhor, venha, ó Deus, trazer clareza, Deus, a cada coração, a cada pessoa, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos para Te ouvir, abre os nossos olhos para Te ver. Vem, Senhor Deus, com o Teu poder, com o Teu Espírito, Senhor Deus. Vem nos tocar, Deus, nessa noite. Vem nos encher nessa noite, Deus. Vem nos alinhar nessa noite. Vem trazer, Deus, a Tua palavra. Oh, Deus, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Vem sobre nós, Deus, com a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, com a Tua graça sobre cada coração nessa noite. Abre o nosso entendimento, Deus, para a Tua palavra, para o Teu querer, Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu creio, acredito, assim como outras pessoas também têm acreditado, que nós estamos vivendo em dias, em tempos no Brasil, onde o Espírito Santo de Deus tem nos chamado ao arrependimento, tem nos chamado a esse lugar de contrição, de rasgar o coração e não apenas a nossa aparência diante de Deus e diante das pessoas, mas o Senhor tem nos chamado a rasgar o nosso coração diante dele. O Senhor tem nos chamado a um tempo de quebrantamento, a um tempo de contrição diante do Senhor, de entendimento de que nós não sabemos fazer. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. E esses frutos vão trazer glória ao nome do Pai. E essa permanência em Jesus fala sobre uma insistência naquilo que é um relacionamento diário com Jesus. Uma insistência em atitudes que vão fazer com que haja em mim um crescimento espiritual, um crescimento no entendimento de quem é Deus. E quando eu digo crescimento, eu não me refiro, no que diz respeito à igreja, a números, mas eu me refiro a um crescimento no que diz respeito ao entendimento de quem é Jesus, a um relacionamento com o Senhor Jesus que vai crescendo em amor, que vai crescendo em maturidade, quando Deus tem liberdade para tocar na nossa vida e a gente enfrentar, às vezes, dores ou lutas sem se revoltar contra Deus. Isso é crescimento, isso é amadurecimento. Quando nós passamos por lutas e provas e nós não culpamos a Deus, nós não nos frustramos com Deus por causa das circunstâncias que nos cercam. E eu acredito que Deus tem chamado a igreja brasileira para esse lugar de maturidade no relacionamento com Deus. Tem, quando a gente fala sobre
Relacionamento, a gente fala sobre casamento, né? O casamento no início ele é aquela coisa às vezes muito romântica, e nós entramos no relacionamento com todo aquele romantismo, até que a gente começa a se deparar com situações que são difíceis para todos, começa a se deparar com às vezes com o caráter da outra pessoa ou com hábitos da outra pessoa que não eram o que a gente esperava. E aí você tem que ser firmado, firmar-se na decisão do amor diariamente, permanecer no amor, permanecer, decidir, né? Amor não é um sentimento, mas é uma decisão diária de permanecer, de continuar servindo, de continuar agindo, não por merecimento, não porque pessoas merecem, mas porque nós decidimos e fizemos uma aliança que vai muito além de sentimento. Então, a nossa aliança com o Senhor, ela precisa chegar num ponto onde nós não agimos apenas por sentimento, nós não fazemos só aquilo que a gente gosta, nós não servimos, amamos Jesus ou adoramos Jesus somente quando as circunstâncias estão boas, somente quando as coisas estão acontecendo do jeito que a gente espera, mas nós caminhamos em direção a uma fé madura, onde nós enfrentamos sim lutas, provas, enfrentamos situações difíceis, às vezes até mesmo perseguições, mas permanecemos em Jesus porque sabemos quem Ele é, nós o conhecemos como Ele é, sabemos quem Ele é e confiamos no caráter dEle. Queridos, Deus tem chamado a igreja brasileira para esse lugar de maturidade no relacionamento. Nós temos uma igreja hoje que é uma menina, é como uma menina que se deslumbra com as luzes, que se deslumbra com as celebridades, que se deslumbra com canções, com quase que shows pirotécnicos a cada domingo, mas que não tem um relacionamento firme e verdadeiro com o Senhor e diário. E isso nos fala sobre caminhar diariamente, ainda que eu não sinta, eu vou caminhar com o Senhor. Ainda que eu não queira, ainda que os meus sentimentos estejam dizendo o contrário, eu vou permanecer, continuar fazendo, nutrindo o meu relacionamento com Deus através da palavra, da leitura da palavra, da oração, através do relacionamento com outras pessoas que também se relacionam com Jesus, através do serviço aos necessitados, aos pobres, aos pequenos e, enfim, continuar fazendo aquelas coisas que alimentam o amor dentro do meu coração. Eu quero chamar as minhas queridas aqui que vão me acompanhar nessa noite e eu queria fazer essa introdução a você, porque eu não queria que você fosse embora. A gente está fazendo parte, eu tenho a honra de fazer parte do Emília Woman Brasil, que é um projeto que saiu do coração de Deus para esse tempo. E é um projeto naquela visão do livro de Esther, quando Esther se levanta em prol do seu povo, em jejum, em clamor ao Senhor, em quebrantamento diante do Senhor, para que Deus viesse intervir no que diz respeito ao rei, né? Um decreto tinha sido dado para destruir o povo judeu. E Esther então entra na brecha para que o povo fosse salvo. E eu acredito que assim como Deus levantou Esther naqueles tempos, Deus está levantando uma geração de mulheres hoje para se colocarem na brecha pelas novas gerações, pelos seus filhos, né? pela sua família. Mulheres, ao invés de buscar um empoderamento feminista, busque o empoderamento do Espírito, né? E esteja diante do Senhor em oração, em súplica, em jejum, em humilhação diante do Senhor, para que Ele venha sobre a nossa terra, para que Ele venha sobre o Brasil.
e homens também são chamados, como Mardoqueu foi chamado, né, e se posicionou para que Esther fosse levantada, para que a fé de Esther fosse alimentada, para que ela se posicionasse. Deus tem se chamado homens para estarem na brecha pela nação brasileira, impulsionando as mulheres, suas esposas, suas filhas, enfim, posicionando-se como Mardoqueu se posicionou como um homem de fé, como um homem temente ao Senhor, na defesa da sua nação. Nós cremos que o Brasil está vivendo dias dramáticos em que nós precisamos muito. A igreja precisa de arrependimento. A igreja precisa se posicionar da maneira correta. E nós somos chamadas como essas mulheres, né, de Espírito Santo para, enfim, se posicionarem diante dele e se levantarem como aquelas que vão trazer mudança à sua nação, à nossa nação. Oi, querida! Boa noite. Boa noite. Deixa eu achar a Lu aqui também. Lu, fala comigo aqui nos comentários. Manda um oi, Lu. E, gente, eu quero muito que você fique aí, porque o que vai acontecer daqui a alguns meses é algo muito, muito importante. Lu, manda um oi pra mim, minha filha. Eu não tô te achando aqui. Eu vi que ela entrou porque ela já falou antes, Sim, mas muito deixa a boa Lu. noite. Boa noite, querida. Sejam muito. Ó, acabou de falar. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não consigo. Peraí. Os Não. segui- os Lu, pede para participar, Lu. Clica na câmerazinha para você participar comigo. Nível, é um prazer estar aqui com vocês. Eu creio que o Senhor tem algo extraordinário para falar conosco essa noite, né? Através da vida de vocês. Amém. Ei, Lu. Olá! Tem que ser difícil, né, gente? Não pode ser Não tem fácil. jeito. É Tem verdade, né? que ser na luta. Ai, gente, que bom estar aqui com você, Nívia. Uma honra, Amém. querida. Bênção A tá Isla com está aí também, vocês. com a Emília Roma. A Isla é uma querida voluntária, está ajudando aí na coordenação do Emília Roma. É Isso. uma grande mulher de Deus para nos ajudar e hoje a conduzir essa Isso. live. Essa é Isla, né, Isla? A Isla. A A Isla. É, a Isla A é Isla. Isla tá difícil. no perfil. Gente, eu quero muito que vocês sigam esse perfil do Emília Woman Brasil. E sigam o perfil da Uhum. Lu. Lu Batman. Não é o Batman. Lu Batman. Né? Mas depois da Não é, live a gente vai gente, o deixar. Batman do Robin. Você já foi zoada com isso que eu sei. Certo, amiga, todo dia, todo dia. Mais uma hoje. Ontem, ontem passou, mas ele nem me introduziu com o meu último nome, porque eu acho que todo mundo fica assim, gente, eu não consigo nem falar, então não vou falar. Pois é, difícil dizer. Enfim, gente, sejam bem-vindas. E assim, eu queria, antes da gente, né, de eu liberar a palavra aqui para vocês, eu queria falar um pouco. Eu vou desativar os comentários por um tempo para a gente ter, só para a gente ver vocês melhor. Mas eu queria que você enviasse essa live, queridos, envie essa live para mais pessoas. Porque o que está acontecendo, o que Deus está fazendo é muito importante. Né? E o que vai acontecer daqui a uns meses e os frutos disso são coisas muito intensas, muito importantes. E a gente quer muito que você participe disso. O Emília Woman Brasil surgiu no ano passado, nos Estados Unidos. O Lou Engle, não sei quantos se lembram do Lou Engle. O Lou Engle é um homem de Deus e ele é um intercessor pelas nações. E o Lou Verdade. tem tido no decorrer dos tempos, né, visões de Deus maravilhosas e tem levantado, ele tem essa visão de levantar pessoas, né, levantar multidões.
né? Para que você que não se localizou ainda, o Lou Engle é quem foi responsável pelo The Call, também pelo The Sand, é o idealizador do The Call e The Sand, e agora Deus trouxe essa estratégia, né, através do Lu, que é o One Million Woman. E o One Million Woman aconteceu, 1 milhão de mulheres aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. E foi tremendo aquilo que Deus fez na nação americana, a partir daquele um dia, né? O que é o One Million Woman? Um dia de jejum, oração pela nação, né? Um dia de clamor ao Senhor pela nação. E queridas, o Emília Woman está no Brasil. Nós estamos no Brasil. Nós vamos fazer esse dia de clamor, de humilhação diante do Senhor, de jejum, de oração, de adoração, em outubro, dia 25 de outubro, em São Paulo. E eu quero muito que você participe. E eu queria liberar agora para vocês falarem, meninas. Né, Lu, fala pra gente um pouco mais sobre essa visão e sobre aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração nesse tempo tão determinante. Eu acredito que esse é um ano muito propício para que a igreja se posicione. A gente tem vivido e visto tempos dramáticos na nossa nação, Verdade. a começar de dentro da igreja. Eu estou falando um monte, mas é que eu quero liberar para vocês falar. E a gente tem vivido tempos realmente dramáticos. E em tempos de crise, eu sei, porque sei que é tempo da gente se humilhar diante do Senhor e buscar dele a resposta, né? Buscar dele a interferência, é dele que nós precisamos. É verdade. Como nós precisamos de Jesus, né, amiga? E é uma honra estar aqui hoje à noite com vocês, Brasil e as nações aí. Eu creio que é um tempo onde o Senhor está levantando, né, homens e mulheres para clamarem, para chorarem, né? Eu acho que eu falo muito isso, é tempo do choro, né, Nívia, de novo. É tempo realmente de chorar, de ter compaixão. Eu estava até lendo ali em Neemias ontem, sabe? Neemias 1, aonde que quando ele sabe ele que o povo estava passando por um momento difícil, o povo de Israel, um momento de humilhação, um momento muito assim desesperador, né, naquele tempo. Eu vejo que, sabe, a compaixão entrou ali no coração de Neemias de uma forma tão profunda, né, que ele começou a chorar. Ele começou a se lamentar ali diante do Senhor por dias, né? E a resposta dele foi oração e jejum, até mesmo antes de ir diante do Senhor. Então, eu creio que esse é um tempo onde que a igreja, né, o Senhor está convidando a igreja para esse lugar. Amém. Ele está dizendo assim, não existe outro lugar, não existe outra forma. E eu creio que às vezes nós temos ido muito longe, né? E o Senhor está falando assim, é hora de voltar para esse lugar da simplicidade, do quebrantamento, desse lugar onde nós nunca deveríamos ter saído dele. É verdade. Hoje as coisas são muito fáceis, na verdade, né? Tudo é muito rápido, tudo acontece de uma forma bem, até mesmo passageira. Na hora que você vê, já aconteceu, né? E eu creio que esse intencional que o Senhor está nos levando nesse tempo é para colocar as prioridades, o que que é mais importante na nossa vida, né? Será que o Senhor realmente vem primeiro acima de tudo? Será que essa fascinação por Jesus é a primeira coisa, né, que nós temos? É o primeiro, quando a gente acorda, né? É o primeiro amor do nosso coração, né? É Ele. Creio que eu vou falar um pouquinho sobre a Emília Room, não quero nem entrar ainda no tópico, porque a gente vai falar mais um pouquinho aqui, né, Nívia? Mas o Emília Room é um ajuntamento do Senhor para esse tempo. Aconteceu nos Estados Unidos, eu estava presente lá no dia 12 de outubro do ano passado. Foi um dia onde a Igreja do Senhor se reuniu sem placas, sem denominações, sem nomes, e nós ali clamamos por 10 horas por misericórdia para a nação americana. Foi Uau. no dia do Atonement, foi no dia do perdão,
né? E a igreja ali clamou, se humilhou diante de Deus, quebrantou, pedindo perdão pelos pecados. E eu creio que o Senhor aplicou o sangue dele sobre a nação, ele aplicou a misericórdia dele sobre a nação americana. Nós olhávamos para um lado, sabe, Nívia, olhávamos para o outro, a gente só via um povo que queria só adorar o Senhor. Eles estavam ali em espírito e em verdade, não queriam saber mais de nada. Falaram assim: não, eu vou me levantar pela minha nação. E a gente viu um clamor ali, os céus abertos naquele lugar. E nós vimos a resposta do Senhor, até mesmo nas eleições dos Estados Unidos. Eu acho que foi uma resposta ali. Ali, na verdade, foi profeticamente declarado o que ia acontecer. E eu creio que é um tempo onde, né, realmente o Senhor está acordando, despertando as nações. E o que eu acho Amém. mais lindo é que de todas as nações, né, que poderiam ter sido escolhidas, né, o Brasil, gente, o Senhor, eu falo isso, falo de novo, o Senhor tem um mimo com a nossa nação, tem um propósito com a nossa nação, o Senhor tem um chamado, o Senhor não desiste. É a menina dos olhos dele, eu falo isso. Porque de todas as nações que poderiam receber o Emília Luma, né, o Senhor escolheu o Brasil. Então, é porque algo, Senhor, eu creio que o Senhor tem algo muito grande com a nossa Amém. nação. E o que acontece no Brasil, eu creio que impacta as nações. Mas eu creio também que o Senhor está chamando a igreja do Brasil para um tempo de volta para Ele agora, né? Amém. Nós nos envolvemos com muitas atividades, com muitas responsabilidades, né? Das rotinas da vida cristã que nós temos. E nós nos distanciamos dessa paixão, desse amor genuíno, né? Que nós tínhamos por Jesus desde o início da nossa caminhada. Nós resolvemos fazer, vamos até colocar de uma forma, né? Da nossa própria forma. E às vezes a gente entra num lugar até mesmo de desobediência, né, com o Senhor. Porque quando a gente não está debaixo realmente da direção dele, a gente não está debaixo, né, realmente daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a gente está em desobediência. E eu creio que o Senhor está chamando a nação para esse lugar de novo, e tudo começa com a intimidade com ele. Verdade. Porque a gente vê em Efésios, que é o nosso texto, né, básico, de que a gente está. Efésios, não, desculpa, Apocalipse, Uhum. né? Que é o nosso texto de hoje, em Apocalipse 2, ali, a igreja de Éfeso, né? A igreja fazia tantas obras boas, né? Estavam Uhum. ali caminhando, tendo resultado, né? Fazendo até as coisas que são lícitas, né? Que o Senhor realmente nos pede, né? Mas eu acho que tinha ali uma tristeza no coração de Jesus, né? Que ele compartilha isso através de João, que a igreja estava realmente tinha esquecido, né, do princípio de tudo. Que a igreja tinha esquecido do primeiro amor. Acho que esse é E um risco quando a gente aprende como é que faz, né? A igreja de Éfeso era uma igreja grande, pode-se dizer que era uma mega igreja, né? Era a maior uhum, igreja que tinha de todas as igrejas. Eu acredito que Éfeso, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que era a maior igreja. Então, verdade. quando você é grande, você se organiza, né? E você se organiza de tal forma que você sabe fazer. Você sabe fazer culto, você sabe fazer obra social, você sabe como é que faz. Mas o A gente não sabe mais esperar no Senhor, né, exatamente. Nívia? A E é gente engraçado, desculpa, minhas irmãs, mas é engraçado porque ontem eu estava conversando justamente com a Lu. O que você está falando é só confirmação, né, Lu? Que nós estávamos em é, uma conversa ontem falando justamente disso, né? Esse é, momento, que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. E a gente quer apressar Deus. A gente quer falar assim, não, eu sei fazer isso. Eu não vou esperar. Eu já tenho um contato, eu já tenho isso, mas será que Deus está te pedindo para fazer isso? Será que o Senhor quer realmente que você faça dessa forma? Né? Então, é esse lugar de intimidade, é esse lugar do primeiro amor que você vê qual é a vontade, o desejo do coração dele primeiro, antes Verdade. de fazer algo, antes de fazer as obras.
né? Porque assim, se você pensar, eles estavam sendo aprovados aqui, né? Eles estavam fazendo as boas obras, eles estavam dando Verdade. resultados, né? Como nós vemos hoje, a gente vê muitas pessoas dando resultados. Mas será que estão realmente, né, dentro de uma obediência com Deus e fazendo aquilo que o Senhor pediu? Então eu Exatamente. creio, Nívia, que o Senhor está nos acordando nesse tempo, sabe? Amém. E como a gente vê aqui no texto, a resposta disso é arrependimento. Não existe outro lugar. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós nos, né, desviamos um pouquinho para outros amores, porque hoje tem tantos amores, né? Para nós escolhermos. Assim, eu creio que nesses dias que nós vivemos hoje é muito mais difícil do que lá atrás. Porque se nós pensarmos essa tecnologia que está aí, né? Uhum. Vamos colocar as redes sociais, tudo que está à nossa frente hoje, num piscar de olhos, É num tudo muito clique, sutil, né? é tudo muito sutil, é um telefone, eu resolvo isso agora. Então, assim, e eu creio que se você não tiver realmente, né, nele, né, em comunhão com o amado, se você não tiver realmente com é, essa obediência ao Senhor, é muito fácil a gente fazer as coisas do nosso Verdade. jeito. E aí a gente Interessante, começa a criar. A gente interessante começa a que criar. no caso de Éfeso, é, eram coisas lícitas e boas que estavam afastando eles da presença de Deus. Quando a gente vê as outras igrejas do Apocalipse, a gente vai ver que algumas delas estavam sofrendo por causa da imoralidade sexual, por causa da idolatria propriamente Idolatria. dita, né? Por Uhum. causa do amor ao dinheiro, enfim, várias questões por causa das perseguições, né? Mas Éfeso estava sofrendo por causa das coisas lícitas, das coisas boas, né? Aquilo que era aparentemente bom diante das pessoas era o que estava consumindo o amor, era o que estava matando o amor e transformando o amor ao Senhor em um dever diário, em uma simplesmente um cumprimento ritualístico. Uhum. E quando a gente abandona esse amor ao Senhor por rituais, né, a gente corre o risco de achar que é na nossa força, é porque nós fizemos. É porque nós jejuamos, é porque nós oramos, é porque eu tenho uma boa teologia, né? E, na verdade, não. Isso que você falou, né? Fique, se aquiete diante do Senhor, se aquietar diante do Senhor e saber que o Senhor é Deus, né? É o estar, é o permanecer, é o estar diante dele. Eu estava vendo ontem, né? Desculpa interromper esse tanto, mas eu estava vendo ontem uma entrevista do Judson com o Danduque. E essa é uma entrevista, Uhum. eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E o Dan estava contando que um dia ele chegou numa igreja e o pastor começou a perguntar para ele como que ele fazia para entrar na presença de Deus. E aí ele então falou, mas eu nunca saio da Nunca presença de saio. Deus. Isso daí. Nunca saio. A partir do momento que o véu foi rasgado, existe algo, se existe algo que é constante, é a presença de Deus. Presença. Não tem outro lugar. Não Não tem tem E outro quando, lugar. e nada que quando a seja. gente se afasta, né? É tão assim, quando você está realmente numa comunhão com o Senhor, você não consegue ficar por muito tempo afastado, porque ele te atrai de novo. Se você já teve uma experiência com ele, se você já sentiu desse amor que é um fogo consumidor, né? Aleluia. Essa chama que a gente queima para estar com ele, é, é assim, a gente pode até um pouquinho, né? Mas assim, a presença nos atrai de novo. O Espírito Verdade. Santo, ele está sempre ali nos convidando, né? E fala assim, filho, filha, vem, né? Vem aqui, fica comigo, né? Eu tô sentindo falta de você, das nossas conversas. Então, eu creio que essas experiências que nós temos, né? Com
porque ela nos leva a um lugar de relacionamento e intimidade que é único e Amém. que a gente não consegue viver mais. Mas eu creio que aqui nesse texto, Nívia, Jesus não está somente apontando uma falha, sabe? Hum, Porque ele não é assim, mas ele também oferece um caminho de volta, É né? verdade. É lembrar de onde caímos, Uhum. é arrepender as primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, onde tudo começou. Amém. E ele convida a gente, vamos viver isso de novo. Eu acho que Jesus falou assim, né? Vamos voltar a esse lugar que você nunca tinha que ter Amém. saído dele, né? Esse Amém. lugar simples, esse lugar sincero, esse lugar fervoroso, né? Que nos fazia mesmo buscar a presença com aquela alegria, com aquela dedicação, com aquela vontade, né? Antes de fazer qualquer coisa, eu vou ler a palavra porque eu preciso ouvir do meu amado, Amém. né? Eu vou, eu vou estar ali orando, eu vou estar tirando alguns dias para jejuar, para me ficar mais pertinho dele. Amém. E essa intencionalidade é algo que nós precisamos praticar, Uhum. né? Como filhos e filhas. A gente às vezes pensa assim, ah, eu não consigo fazer isso. Isso é uma prática. Você começa a praticar e dali começa cada dia mais a aumentar e você já se vê num ritmo, numa rotina que você faz parte do teu dia a dia, né? Então, assim, como você falou, a gente não sai da presença, né? A gente carrega a presença onde nós vamos. Então, assim, se eu vou é, na igreja, a presença vai comigo, eu vou lá para liberar, né? Eu vou lá realmente para. Porque às vezes a gente toma muito consumidor nas igrejas, né? A gente Sim. só quer ir receber. Mas se nós estamos cheios, transbordando, nós estamos indo também para liberar dessa presença que cura, que faz, né, tudo novo de novo, que nos faz ficar totalmente, né, fascinados com Ele. Então eu creio que é algo que o Senhor está assim despertando a gente, porque Ele quer esse relacionamento vivo e verdadeiro conosco. Ele quer ser E, o centro do nosso coração. Tem uma palavra que fala que o Senhor é ciumento. O Senhor é assim. O Senhor tem ciúmes de nós. O Senhor tem ciúmes. Se nós colocamos outras coisas na frente do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor está com ciúme. É Porque o verdade. amor dele é tão grande por nós que ele não quer nos dividir com nada. Nada. E hoje tem muitos amores aí que estão tomando o lugar do Senhor nas nossas vidas. E é por esse motivo que a gente está aqui hoje, para te lembrar, né, Nívia? E fazer uma reflexão também. Será que tem algo na minha vida que eu tenho colocado no lugar do Senhor? Será que tem algo, né, que eu tenho realmente tratado como um amor que está maior do que o meu amor por Jesus? Né? Será que eu tenho assim como se diz, a ousadia, né, de fazer até o que Maria fez ali, né, derramar aquele perfume tão caro ali nos pés de Jesus, aquela prova de amor, né, que os fariseus ali criticaram ela tanto. E ela trabalhou tanto para falar assim, não, só um momento com ele ali, só de estar aos pés dele, né, só de estar ali derramando esse aroma, né, nos pés dele, no corpo dele, eu já estou totalmente feliz. Então, Verdade. assim, eu creio que esse lugar de paixão precisa se tornar uma rotina, sabe, de todos nós cristãos. E se nós nos afastarmos, nós precisamos voltar. É um chamado para a igreja nesse tempo, eu creio. Amém. e aproveitando esse gancho, Lu, eu gostaria de perguntar para vocês que são mulheres de Deus, que eu tô conhecendo assim a Lu a cada dia, e isso aí é a Lu, tá? Ela é desse jeitinho mesmo, ela transpira esse amor, essa paixão. Não é à toa que o Senhor, ele pegou todo esse projeto e falou assim: Lu, minha filha, ó, tá aqui. Agora eu tô com você. Tem se levantado homens e mulheres maravilhosos para
estar, né, nesse projeto. Nós cremos que no dia 25 de outubro terá homens e mulheres lá clamando, intercedendo, com o coração queimando pelo nosso Senhor Jesus. Amém. E eu gostaria de perguntar para vocês qual conselho que vocês dariam para essas pessoas que deixaram esse fogo apagar, colocaram, né, algumas coisas no lugar do nosso Rei dos Reis e perderam, né, essa intimidade com o Senhor. A gente tem estudado há algumas semanas em casa com algumas amigas. A gente tem estudado o Sermão do Monte. E na semana passada a gente chegou num trecho, né, quando Jesus fala: se a sua mão te faz pecar, arranca. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Então, eu acredito que é necessário uma radicalidade para o reino dos céus. Uma certa Uhum. radicalidade no que diz respeito ao pecado. Jesus não está falando sobre automutilação, né? Lá em Mateus capítulo 5. Ele não está falando de automutilação, mas ele está falando sobre ser radical em relação àquilo que me faz pecar. Ser radical em relação àquilo que me afasta da comunhão com o Espírito de Deus. Então, é aquilo que entra pelos meus olhos. Será que tudo que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, tem sido algo que tem cooperado para que o meu coração queime? Né? Isso é algo prático, né? Tudo que Uhum. entra, é, todas as coisas que eu tenho feito, né? As mãos falam de obras, né? As coisas que eu tenho feito têm cooperado para que o meu coração queime de amor por Jesus, né? Ou tem sido simplesmente obras mortas, coisas para satisfazer a mim mesmo, a minha carne, a minha vontade, né? Então Jesus ele vai falar sobre ser radical em relação ao pecado, ou seja, corta aquilo que te Uhum. afasta de Jesus. Isso. Corta aquilo que te priva de uma vida em espírito. Andai em espírito, é o que as escrituras dizem. Ande em espírito. Ou seja, ande. A ordem não é por um ritual, mas a ordem é caminhe junto com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, se você é a habitação do Espírito, por causa de Jesus, caminhe na direção do Espírito e você não vai satisfazer as obras da sua carne, né? Então, eu acredito nessa radicalidade em relação às coisas que nos afastam de Deus, que nos privam da presença de Jesus, de reconhecer a presença, mesmo na nossa vida ordinária, nossa vida normal, né? Eu corro o dia inteiro em casa e uma das coisas que eu tenho buscado no decorrer dos anos é o de estar ligada, é o de permanecer num diálogo. É como você fazer uma ligação e Uhum. ficar com essa pessoa o dia inteiro no telefone. Não sei se você já fez isso, né? Uhum. Mas é como você estar o tempo inteiro ligado naquilo que o Espírito de Deus está querendo dizer, naquilo que, enfim, que você, né? Você, aliás, almejar por uma participação do Espírito Santo na nossa vida comum, né? Senhor, o que você pensa disso? Jesus, como é que eu Uhum. lido com aquilo? Deus, como eu lido com as minhas filhas? Deus, o que que eu faço em relação a isso? Senhor, vem com a tua presença nisso. Senhor, obrigada pela provisão. Senhor, obrigada porque eu tenho força para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, é um diálogo constante, não apenas de petição, mas de dar graças, de reconhecer quem Deus é durante o meu dia, né? E eu acredito que isso são coisas que mantêm essa chama acesa no nosso coração. Fala, Lu. Como a Nívia já falou, né? Amor é escolha. Então, tudo começa com a nossa escolha, né? É o livre-arbítrio. Então, assim, eu creio que essa intencionalidade e posicionamento é essencial quando você quer fazer algo, né, que você precisa e não tem forças. Porque se você for esperar por forças físicas e vontade,
às vezes não vai vir. Então, assim, Romanos 12 fala que é uma transformação da mente. Não se Amém. conforma, né, não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Amém. Então, o jeito que nós pensamos tem que mudar. As nossas prioridades precisam mudar. Se você quer que algo mude na sua vida, você vai ter que mudar os seus hábitos. Então, o que que significa? Você vai ter que acordar mais cedo. Se você tem que sair de casa às 7 horas para o trabalho, para você passar um tempo, né, de qualidade com o Senhor, talvez você vai ter que acordar 5 horas da manhã para ter esse tempo com Ele. Então, assim, eu creio que essa intencionalidade, esse posicionamento, ele ele vai te gerar, né, cada dia mais essa vontade e essa rotina, porque assim vai ser uma rotina. Quando o amor esfria, até num relacionamento, vamos colocar, um casal né, casou, e passando os anos ali, vai esfriando o relacionamento. O que que eles têm que fazer para acender essa chama de novo? É uma escolha, é mudar os hábitos, é mudar as palavras, é fazer algo diferente que eles não estavam fazendo. Então, eu creio que com o Senhor é a mesma coisa, né? O que que tomou o lugar do Senhor, da paixão que nós sentimos por Ele no nosso coração? O que que eu vou fazer para reacender essa chama dessa intimidade com Deus? É passando tempo com Ele, como a Nívia acabou de falar. Ela fala com Ele o tempo todo. Eu também. Tem gente que eu vou no supermercado, o pessoal pensa, essa mulher é doida. Que ela está aqui conversando e falando, né? Mas isso, gente, é algo que é construído. Isso é algo que nós entramos nesse lugar com ele, né? E que, por causa da nossa intencionalidade, se torna uma rotina que você não consegue viver mais sem ela. Você é atraído para a presença, você é atraído pelas palavras dele, você é atraída pelo amor dele, Amém. né? E ele quer essa intimidade, né? É, eu creio que quando Adão, né, pecou ali e Eva, e Deus ele veio conversar com eles, ele não falou assim para ele de imediato ali, né? O que você fez? O que que vocês fizeram? Ele não apontou o erro. Ele falou assim: aonde está vocês? Onde você Porque ele está? vinha passar, onde vocês estão? Porque ele vinha passar tempo ali com eles no jardim, eles tinham intimidade. E eu creio que o Senhor estava sentindo falta disso também, pelo amor que ele tinha, né, por Adão e Eva. Então eu creio que o Senhor não é aquele assim que está assim é, apontando os dedos. Não, Uhum. ele está te chamando de volta. Ele está falando assim, eu estou sentindo falta desse nosso tempo juntinhos, né, que nós passávamos. Então eu creio que mais que nós temos essa sensibilidade, né, com o Espírito Santo e essa sensibilidade de entender que às vezes nós vamos ter que mudar coisas na nossa vida, começa de uma posição escolha. Se nós continuarmos fazendo da mesma forma, nada vai mudar, né? E eu creio que esse chamado para a igreja do Brasil e do mundo hoje é muito, como é que se diz assim, pontual, porque o Senhor, ele está voltando para buscar a sua Sim. noiva. E ele está voltando para uma noiva apaixonada, Amém. uma Sim. noiva que não tem outros amores, uma noiva que não está preocupada com fama, que já colocou o ego para baixo, que já colocou a vaidade para baixo nas suas vidas, que já colocou outros amores, tudo que toma o lugar dele já retirou. É essa noiva que o Senhor está voltando para pegar. Essa noiva santa, redimida, restaurada. Essa noiva que está limpa, que está pura, que ela está assim, clamando pelo noivo para ele vir, né? Maranata, hora vem. A gente tem que estar sempre assim com esse coração ansioso, ansiando, na verdade, não ansioso, mas ansiando a volta do noivo todos os dias. Amém. Gente, quem não quer ver o noivo? Quem não quer estar com o noivo? Então, cadê essa fascinação, né, Nívia? Cadê essa paixão por ele? Será que nos cultos nós estamos dando E, lugar para ele, né? Para ele nos amar, para ele fazer as coisas da forma dele? Será que nós estamos com tanta
preocupação com o tempo e com a nossa rotina durante os cultos, que nós não estamos deixando ele fluir e nos amar da maneira que ele quer, É né? Então, eu, verdade. eu creio que é um tempo de parar e refletir e voltar para a presença de novo, para a Amém. intimidade, que Quando- nós não temos horas para acabar o culto. Já me perguntaram, e se no dia do Emílio no Brasil não terminar às 7 horas? Se não terminar, a gente vai embora. Se o Bora. Senhor quiser continuar, nós vamos continuar. Amém. Porque não é nosso, é para Ele, é dele. A nossa vida Mordomia. é dele. Amém. Então nós temos que ser filhos e filhas que sabem, aqui a gente fala host the presence. Como é que fala host, Nívia? Hospedar a presença, né? Como se fosse. Hospedar a presença, como se fosse algo tão valioso para nós, que é valioso mesmo, a gente tem que fazer isso. Que a gente nada vai nos tirar dela, a não ser que ele deu o ok, que agora você pode continuar aí fazendo outras É coisas. Então, verdade. assim, será que a gente tem esse temor, né, ao Senhor? Será que nós estamos dando realmente o lugar para Ele, como Ele merece, né, em nossas vidas, nas nossas igrejas, nos cultos, né, que não seja algo rotineiro mais, É, né? a Porque eu faço presença, dessa é verdade, forma. a presença de Jesus é mais importante que as nossas programações, Isso. né? Ter consciência disso me tira do comando, né? Tira. Nos tira da frente. E eu acredito que o Senhor deseja ver lideranças, né? Líderes de louvor, pastores que não queiram estar, não queiram aparecer, que não queiram ser ouvidos ou vistos, mas que caminham dentro desse entendimento de que se a presença de Jesus não se manifestar, não estiver, a gente pode fazer uma programação linda e ela vai ser simplesmente entretenimento, música para ouvido, para a alma das pessoas, mas inativo por falta, por causa da ausência, né, da manifestação da presença do Senhor. Então, eu acredito que as novas gerações na igreja hoje, elas estão crescendo, né? As nossas crianças e jovens em muitos lugares, eles têm crescido achando, às vezes, que igreja culto é o que nós vemos hoje, às vezes uma Uma programação programação. com luzes, É, com boa música, com a palavra, com o telão que dá avisos. Isso é o culto. E aí eu fizemos check, né? cumprimento as pessoas no final e corro para É, casa para terminar o meu almoço de domingo, ou vou almoçar fora com a família, vou assistir TV, o meu programa predileto depois. Queridos, a gente não, às vezes a gente não tem dimensão do que a gente está perdendo. E a presença de Jesus é extremamente satisfatória. E ela traz uma satisfação para o nosso coração que nenhuma programação é capaz de suprir. Nenhuma programação. nenhuma. E eu vou dizer para vocês, meninas, eu tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades da presença. Tenho muitas Eu, saudades do fluir da glória no meio do povo, quando o povo não tinha tempo para olhar o que estava, quem estava ministrando à frente, não tinha tempo para analisar a voz de fulano, ciclano, não tinha tempo para notar a mensagem que estava sendo dada por causa da presença viva de Jesus que simplesmente tira o homem do centro, tira o uhum, homem do tira. centro, tira a minha vontade do centro. Eu sonho com um dia quando nós vamos de casa, quando cada um vai da sua casa entendendo o que vai fazer na igreja, que é dar ao Senhor.
dar ao Senhor, né? Cultuar ao Senhor, Culto. oferecer ao Senhor o seu culto. E eu Eu estou acho aqui para dar ao Senhor o meu culto, dar a Ele o meu louvor, a minha adoração, reconhecer quem Jesus é. Porque quando isso acontece, os céus descem sobre a terra, né? A realidade do céu, ela desce sobre a terra quando nós é, 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 respondemos a esse chamado para sermos adoradores a partir do nosso dia a dia, até o nosso culto de domingo. Gente, os céus começam a descer. A gente começa a entrar num nível novo de entendimento da presença, de maturidade como igreja. Deus pode nos tocar de formas que nós não conseguimos ali visualizar. Curas começam a acontecer, né? Curas na alma, curas no corpo físico, milagres começam a romper por causa do entendimento da pessoa de Cristo, de quem é Jesus e de quem nós somos, qual é o nosso lugar nisso tudo. Jesus é o centro. E quando Jesus passa a ser o centro, os homens perdem a relevância e a gente não está interessado em performance. nada. A gente nada mais, né? Tipo assim, nos distrai naquela vontade de produzir ao invés de gerar, né? É, esse gerar, ele leva tempo, né? Ele requer a nossa atenção de um nível maior que nada vai te distrair. Produzir é fácil, você produziu, ó, pronto, fez um culto, vai ser nessa ordem, fizemos todas o checklist ali, vai para casa. E daí vem a segunda-feira e está todo mundo vazio. Uhum. Porque o gerar e fala assim: o que que eu faço agora? Você sabe uma coisa que revelou o coração da igreja, que eu creio, foi a pandemia. Foi. Porque quando o Senhor fechou as portas da igreja, nós não sabíamos o que fazer. E agora? Então, se você já não estava nessa intimidade, nessa presença, você ficou perdido. Verdade. Porque o Senhor fechou as portas, você não podia ir para nenhum lugar, você tinha que ficar dentro de casa, ainda com a sua família, com todos os desafios de passar um tempo juntos. E o Senhor falou assim: ah, tá, vai ser aí. Se você não tem, chegou a hora. E eu acho que muitos que souberam o que o Senhor estava falando naquele tempo foram aqueles que realmente entenderam, né? Eles usaram desse tempo com muita sabedoria para entender que agora era o tempo mesmo de voltar ao primeiro amor, de Amém. voltar àquele lugar ali de intimidade com o Senhor. Eu creio que o Senhor estava assim. Eu acho que tem hora que o Senhor fala assim: basta, né? Vocês já foram muito Adeus. longe, já deu. E Eu vou é a colocar todo mundo em casa. misericórdia. É a Porque misericórdia o dele, Senhor né, amor? permitiu, né? O misericórdia, o Senhor permitiu, gente, que acontecesse. Mas foi uma, eu creio que foi uma, para quem, como falar, né? Para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando às igrejas, Uhum. né? Até mesmo em Apocalipse 2 fala aqui no finalzinho, porque o Espírito fala. E quem teve a sensibilidade de discernir, né, aquele tempo e de usar de uma maneira, né, sábia, de uma maneira onde que realmente foi construído ali um altar de adoração, né, nos lares que Sim. realmente estavam assim dispersos disso, foi um chamado de volta a esse lugar. Mas eu creio que está sempre, o Senhor está sempre, eu creio que nesse tempo agora, eu creio que ainda mais ainda um clamor do Senhor para a igreja e pedindo essa resposta mesmo. Vocês já foram assim, já estão produzindo muito, é hora de gerar de novo, é hora de realmente estar
estar comigo ali nesse tempo de secreto, nesse tempo onde é só eu e você, nesse tempo onde não tem outros amores, nesse tempo onde você está desesperado para me tocar. Com aquela mulher do fluxo de sangue, como a Nívia falou um pouquinho atrás, ela queria tocar nele, né? Não falou da passagem, mas você falou em tocar em Jesus. Ela foi e ela falou assim: eu não quero nem saber se essa multidão está aí. Eu não quero nem saber quem está na minha frente. Eu não quero, eu passo por essa vergonha que eu já passei aí por muito tempo de estar nessa condição física que eu tô, mas hoje eu toco nele. E a Hoje palavra diz, eu né, toco nele. que o Senhor diz para tudo, que algo aconteceu, de mim É, saiu É poder verdade. na hora ele percebe, quando a gente toca na nele, hora. né? Tem algo que o Senhor ele ele sempre percebe. Ele não sai assim desaperceber, É, né? Quando nós acessamos esse lugar nele. eu creio que quem nos desperta é o Senhor. E quando somos despertados e o buscamos, Ele responde. Os céus respondem à sede que existe na terra. Né? Eu creio que tudo parte do Senhor. E a gente sabe que Deus tem despertado algo nesse tempo. Né? Deus está despertando alguma coisa. Tem Tá. gente acordando nesse momento. Tem. Tem gente se Tem gente acordando. despertando de um sono. E isso vem do Senhor. E eu creio que essa sede e essa fome que estão sendo despertas novamente, elas vão trazer algo dos céus, algo fresco. Né? Eu falava com alguém hoje, né? Nós ansiamos pelos tempos de refrigério que acontecem, né? Isso está escrito lá em Atos, né? Nós ansiamos, né? Arrependei-vos para que venham tempos de refrigério. Nós precisamos de arrependimento, porque a partir do arrependimento, tempos de refrigério vão fluir sobre a nação brasileira. Nós cremos. Refrigério no espírito, não estou Amém. falando de mudanças, de situações que nós vemos, mas eu estou falando da manifestação da presença de Deus, que muda situações também, Muda. né? Da manifestação da presença. É a Nós precisamos manifestação. muito. É. Precisamos muito. Lu, Presença manifesta dele traz tudo, gente, intimidade, cura, verdade. restauração, né? Os nossos ouvidos, Amém. eles são abertos, né? Parece que hoje a gente precisa disso, uma circuncisão espiritual para ouvir o céu Amém. nos nossos ouvidos. Nós precisamos voltar para esse lugar de obediência, Amém. né? De ouvir os céus e não se mover enquanto os céus não se movam. Amém. Ter a tranquilidade, ter o descanso para realmente entender que não adianta a gente dar um passo por nós mesmos, porque você vai ser responsável por isso. Tudo que você Uhum. faz que é fora da vontade de Deus, que não foi realmente uma ordenação dele, você vai ter que ter a responsabilidade pelas suas derrotas. Uhum. Então, assim, nós temos que parar, né? A gente tem que ouvir e a gente tem que obedecer. Se a Amém. gente conseguir entrar nesse lugar, né, a gente vive a plenitude do Senhor para nossas vidas e a gente continua, né, está debaixo desse temor aí que o Senhor nos pede. Eu creio que é um tempo para isso. E é isso que nós vamos viver, eu creio, nesses próximos meses, Nívia. Eu tenho orado muito pela igreja do Brasil. Tenho orado, tenho Amém. chorado pela igreja, para que nós possamos ter essa fascinação pela face do Senhor de novo. Amém. Sabe, que a gente possa estar com esse fervor, com essa chama acesa, que nada mais nos distrai. Hoje em dia tem tantas vozes, tem tantas distrações, tem tantas coisas que parece que é uma bom, como é que fala? Bombardear de coisas, né? Que na hora que você abre o Instagram ali tem tanta coisa. Se você não realmente não tiver uma sensibilidade, uma devoção ao Senhor, e uma intencionalidade, você se perde. Hoje em dia é fácil de ficar distraído. É fácil se distrair. É E tem uma verdade. coisa que o inimigo ama é te distrair, porque se ele te distrair, já te destruiu.
É Uma coisa verdade. que te afasta da presença é a distração. E Distrair do essa distração, propósito, né? e essa distração te leva até mesmo a ficar é, assim fascinado por outros amores, né? Uhum. Então assim, uma coisa vai gerando a outra que na hora que você vê já está tão grande, né? Mas não é um fim, porque a gente sempre pode, o Senhor sempre nos chama de volta, né? Para esse lugar. Então eu creio que é um tempo onde o Senhor está falando assim, filho, filha, né? Sejam intencionais, é, tira tudo que te distrai. Como nós falamos, é uma escolha, é posicionamento, é ser intencional. Então você vai ter que tomar um passo para mudar algo que não está em alinhamento com o Senhor, É né, verdade. Nívia? É a É sempre santificação, né? começa. É santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E santificar-se fala sobre essa separação, né? Se separe, Uhum. né? Como o Senhor disse para Israel naqueles dias, né? Do Monte Sinai: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Se separe, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. E o, Se Eu separe creio. para o Senhor, né? Preparado. E essa separação é exatamente a intencionalidade É. nisso, né? É cortar as arestas. Dizer Eu não para creio, as coisas que esse é um não. tempo de santificação, e santificação, tempo de a quem nós pertencemos. Se nós pertencemos ao Senhor, vamos servir e seguir ao Senhor, de fato, né? Lu, eu queria que você orasse para nós. Nosso tempo voou, aliás, Voou, né? né? Conversa boa é assim, a gente vai embora, né? O Né, tempo amiga? A gente voou. fica aqui. Mas eu queria que você orasse conosco, É, pelas pessoas que estão em casa. A gente sabe que todo mundo passa por é lutas. verdade. E para onde a gente tem olhado, a gente tem visto as pessoas vivendo coisas muito difíceis. Eu não sei como tá por aí, mas por aqui, uau, as coisas estão intensas, né? E por toda parte a gente tem visto que o treinamento tem se intensificado, É né? verdade. O É treinamento de verdade. Deus tem se intensificado. E nós precisamos da graça do Senhor, né? Cada um Verdade. dos nossos Nós irmãos que nos ouve precisamos. precisa da graça do Senhor para passar pelas lutas, provas e sair firme em Jesus do outro lado, né? E a gente tem um chamado para nos colocarmos na brecha como homens, como mulheres de Deus nessa geração, nesse tempo, né? Como aqueles que vão O estar Neemias, na né? brecha pela nação brasileira, como Esther, nós como cremos. Mardoqueu, Como né? Como aqueles Neemias que vão, também. E, É, sim, Nívia, só um ponto, tudo que nós estamos fazendo, como você falou ao longo, nós temos tentado fazer tudo embaixo de oração. amém. Então, cada coisa que a equipe tem escolhido, nós pedimos o direcionamento de Amém. Deus. Senhor, é assim que o é, Senhor quer fazer? Fala Amém, Deus. conosco. Amém, Como que o Senhor Jesus. quer que a gente comunique? Como que o Senhor quer que nós convoquemos, né, esses homens e mulheres, crianças, porque nós cremos que nesse dia será um dia cheio de filhos e filhas de Deus Aleluia. clamando por arrependimento, se Amém. Nome libertando. de Eu creio, Jesus. né, nós da equipe cremos que haverá um grande mover de Deus nesse dia. Ele já está preparando esse momento. Amém. Isso já foi decretado nos céus, isso irá acontecer, nós Amém. cremos. E nós estamos aqui convocando mulheres, homens, para poder estar lá conosco, intercedendo por essa Amém. nação. Porque quando a nação se voltar para o Senhor, quando ela se voltar para o seu primeiro amor, haverá uma transformação imensa, Amém. porque o nosso país carrega promessas de Deus. Amém, E nós Jesus. cremos nisso. E haverá novos tempos sobre essa nação, sobre Nome essa de terra. Jesus. Nós Amém. cremos, nós Amém. cremos. nós estamos dizendo não a muitas coisas que parecem ser boas, mas não é o que Deus tem para o Emílio Moura Brasil. Uhum.
Nós temos aprendido a viver debaixo desse temor, Amém. sabe, Nívia? Cada passo. É muito fácil você fazer algo quando você já tem tudo. Sim, Mas você fazer algo debaixo de uma palavra, esperar no Senhor, é desafiador. verdade. Porque você depende do descanso mesmo, total, para entender que o Senhor vai fazer da forma dele. E será que nós, brasileiros, estamos fazendo isso? Ou será que a gente está indo na frente do Senhor e fazendo as coisas do nosso jeito? Então, eu creio que o Senhor está nos ensinando de novo, por causa dessa volta mesmo ao primeiro amor. Você se coloca num lugar que você fala assim: Senhor, é teu, então o Senhor faz o teu jeito. Amém. Não é do meu jeito mais. Porque se fosse do Amém. nosso jeito, era fácil fazer. Mas quando é do Glória. jeito do Senhor, requer uma obediência que vai além do nosso natural, até Amém. mesmo, né, de suportar, porque é o esperar. E porque hoje é tudo rápido, eu posso fazer, o esperar já se tornou algo para gente que está até quase fora do nosso vocabulário, Verdade. essa palavra, Sim. né? E o Verdade. esperar com descansar ainda é mais desafiador, né? Porque você tem que entrar no lugar de descanso, no lugar de descanso é que a promessa acontece. Amém. O Amém. problema é que a gente está querendo fazer algo que Deus não nos pediu para fazer e a gente acabando fazendo na nossa forma e não sai da forma do Senhor. E daí as consequências também são nossas, por É ter verdade. desobedecido ao Senhor. Então, assim, o Emília Roman está nos ensinando muito isso, esse temor ao Senhor. O Luingo, ele teve isso nos Estados Unidos, foi assim conosco. Toda vez que realmente algo vinha, né, de desafiador, era jejum, é oração que ele nos convocava para orar, para estar juntos. Então, assim, Amém. nós vimos milagres acontecerem. Um mês antes a gente não tinha um local, um mês antes a gente não tinha as finanças, e o Senhor fez. Nós hoje somos testemunhos daquilo que o Senhor fez. Glória a Mas o Deus. Senhor fez no Amém. tempo dele, da forma dele, do jeito dele, né? A gente não foi na frente, a gente não realmente, assim, nós entendemos que o Senhor ia fazer e nós esperamos. Então, eu te convido aí, você que está na sua casa, nós vamos orar. Mas eu gostaria de que você colocasse a mão no teu coração agora, você fechasse os teus Amém. olhos e você começasse a refletir, sabe, as coisas, assim, o que tem acontecido na sua vida, o que você tem colocado na frente do Senhor. É, tudo o que você tem feito que às vezes o Senhor não te pediu para fazer, ou às vezes até mesmo, né, essa rotina sua, que é uma rotina bem, é, assim, distraída, que você não está tendo tempo para passar com o Senhor, né? E eu creio que o Senhor está aqui hoje para te encontrar nesse lugar. O Senhor está aqui hoje para derramar o amor dele sobre a sua Amém. vida. Se você foi mais um pouquinho, se você saiu desse lugar, se você já esteve nele um dia, eu creio que o Senhor hoje está te chamando para voltar. Amém. É um tempo onde a gente não pode brincar mais, é posicionamento, é um tempo Amém. de posicionamento. Esther se posicionou para salvar uma nação. E nós, como igreja, nós precisamos também estar nesse lugar com mãos limpas, coração puro diante do Senhor. Em E nome agora eu de vou orar para Jesus. que essa chama ardente da presença de Deus te consuma aqui hoje, Amém, nessa Senhor. live. Para vocês que estão escutando, que vão escutar. Senhor, eu te peço agora por cada pessoa, Pai, cada filho, cada filha que está aqui nos ouvindo, Pai. Amém, É que Jesus. agora, Senhor Deus, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa invadir o coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa acender essa chama de novo, Senhor. Seu novo, tudo de novo, Senhor. Os seus filhos estão clamando agora. Eu gostaria que você começasse a clamar ao Senhor. Começasse a colocar o teu amor diante dele. Se você precisar se arrepender, se arrependa agora e fala com o Senhor as coisas que estão fora do lugar, que precisam entrar no lugar na sua vida para você viver nesse lugar de intimidade e de total redenção ao Senhor. Ele quer te tocar agora nesse lugar, ele quer te curar, ele quer te trazer de volta para a presença como nunca antes. Então agora, Senhor, toca esses corações, Senhor.
o Senhor chama, como o Senhor falou para a igreja de Éfeso. Hoje o Senhor fala para a igreja do Brasil. Arrependa-se e volte a esse lugar que você nunca tinha que ter saído dele. Eu creio que as promessas para a vida de cada um, Senhor, que está aqui assistindo essa live, vão ser cumpridas, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor vai vir como um vento impetuoso, ó Pai, sobre a coração e a casa de cada um aqui, ó Pai. Limpando, tirando todos os ídolos, tirando, Senhor Deus, toda distração, Pai, tirando tudo que está no teu lugar, que tomou o teu lugar, Senhor Deus, na vida deles, ó Pai. E que agora eles possam olhar nos teus olhos, ó Pai, estarem fascinados com o Senhor, ó Pai. Porque uma vez que o Senhor nos toca, ó Pai, uma vez que nós os tocamos, ó Pai, tudo muda, Senhor. Tudo muda, Pai. Que hoje sejam novos começos aqui, ó Pai. Que Amém, as Deus. rotinas mudem, que as casas mudem, Senhor Deus. Que os altares sejam construídos em cada lar aqui, ó Amém, Pai. Deus. Altares, Senhor Deus, de adoração ao Em nome de Senhor, ó Pai. Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, ser prioridade em nossas vidas, Amém, Senhor. Que o Senhor Deus. possa ser o primeiro, aquele que nós acordamos, ó Pai. A gente tem, Senhor Deus, o desejo de passar um tempo junto, Senhor. Ai, nos traga de volta para o jardim, Senhor. Leva-nos de volta para o jardim. Eu creio que o Amém, Senhor está Jesus. levando a igreja brasileira de volta para o jardim. Amém, Onde, Senhor Deus, onde tudo começou, Pai. Onde amém. nós éramos puros, onde nós éramos sinceros, Senhor, Amém, onde Deus. nós passávamos tempos Amém. contigo, a gente não conseguia passar um dia sem estar contigo, Senhor. Nos leva, Senhor, para o jardim. É um tempo, Senhor, de voltar para o jardim onde nunca nós deveríamos ter saído, ó Pai. Amém, Deus. E Amém, nós Deus. dizemos sim, ó Pai, nós queremos voltar. Amém, Como Pai. igreja, nós queremos voltar para esse lugar, Pai. Deus. Nós não queremos ser um povo, ó Pai, que se envergonha mais de ter saído pelos seus próprios amores, ó Pai, Hoje, ou pelo seu próprio livre-arbítrio, ó Pai. Mas, Pai, nós agora pedimos perdão, ó Pai. Nós pedimos perdão por ter saído desse lugar. amém, Deus. E agora, Pai, nós te pedimos, nos leve, Senhor. Nos leve ao jardim de novo, onde tudo começou. Amém, Jesus. Onde tudo começou, onde nós andávamos juntos. Amém, Onde o Deus. Senhor, Pai, ali sentia também grande vontade de estar, Pai, conosco, Pai. Acende essa chama, Senhor Deus. Amém, Senhor. Acende essa tocha, Pai, em cada casa do Brasil, Senhor. Que nós Amém, possamos Deus. ser conhecidos como um povo, Pai, como uma nação que ama o Senhor, como uma nação santa, como uma nação que é rendida e fascinada por Ti, Senhor. Amém, Não Jesus. nos deixe mais no nosso lugar, Pai, Senhor Deus, paralisia às vezes, Em Senhor. nome de Diz que o Senhor nos Jesus. tire desse lugar, Misericórdia, para que Deus. em todos os lugares, Senhor Deus, que nós fomos, nós fazemos os céus na terra, ó Pai. Amém, Senhor. Que nós não possamos, Senhor Deus, mais estar distraídos como uma noiva distraída, como uma noiva adúltera, ó Pai, como uma noiva que ignora o noivo, que arruma outros amores, Pai, mas que nós possamos ser conhecidos no Brasil como uma noiva que ama o Senhor de todo o nosso coração. Amém, Deus. Nos batiza em amor aqui hoje, ó Pai. Que Amém, cada Senhor. casa possa ser batizada, Senhor Deus, de novo, pelo teu amor, Pai. Em nome de Pelo teu Jesus. amor, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Senhor. Aleluia. Toda Aleluia. glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja Aleluia. assim conosco, que seja assim no Brasil. Que a Amém. presença do Senhor venha nos despertar a cada dia, em nome de Jesus. E você que está em casa, nós já convidamos você a ser uma dessas pessoas
que vai estar ali no Million Woman Brasil, né? Tô falando americano aqui. Falando Mas eu americano já. acredito que, né, porquê das mulheres, né? A gente tem falado tanto ouvido tanto, né, de empoderamento feminino. Mas o poder que nós precisamos é o poder do Espírito, Amém. né, que nos ensina, que nos revela Jesus, que nos ensina a ser como Ele é a cada dia, que esse seja o anseio do nosso coração. Meninas, obrigada. Muito Que Deus abençoe obrigada, Obrigada a Nívia. vocês. você, Só mais uma coisinha, querida. todas as informações são compartilhadas sobre o evento, são compartilhadas no nosso perfil. Então, se você quiser conhecer esse ajuntamento, entra agora aqui no perfil do Amilian Women Brasil e veja lá tudo que nós estamos fazendo e todas as notificações. É isso, gente. Siga o Isso, Miriam todas as Woman Brasil. informações. Siga a Lu, né, para a gente saber mais informações a respeito do Million Woman Brasil. Eu também vou estar colocando no meu Instagram. Mas, enfim, siga os nossos perfis, Sim. né, para você saber mais sobre isso. Nívia, muito Inscreva, nós obrigada de queremos saber coração. quantas pessoas vão estar lá. Então, na nossa página do Instagram está lá o website. Se vocês foram lá, vocês podem se inscrever para o dia. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam, para a gente saber a quantidade de pessoas. Também tem, se vocês quiserem fazer parte de semear, né, no Emília Mão Brasil, de ser parte disso, vocês também podem fazer por lá. Nós estamos também te convidando a fazer isso. É uma associação sem fins lucrativos no Brasil. Então, assim, é totalmente gratuito a inscrição, mas nós te damos essa oportunidade também de abençoar esse projeto de Deus para a nação. Se você sentir no coração, sinta-se à vontade para fazer isso e mobilize a sua cidade, mobilize as suas igrejas, para estarem lá conosco. Tem caravanas já de todo o Brasil saindo, e você faz parte disso, né? Cada Esther, cada Mardoqueu, né? Vocês são 1 em 1 milhão que vão estar lá, clamando, chorando, né? E se arrependendo pelos pecados da nossa nação. E nós Amém. veremos, né, Nívia, o nosso país progredir de novo, eu creio. Amém. Que vai ser um muito dia, vai ser obrigada, um marco muito histórico. obrigada. Muito obrigada Amém. mesmo, Nívia. Jesus te Glória a abençoe. Deus. Estamos Deus juntas. abençoe, Deus abençoe, querida. meninas. Estamos juntas. Beijo grande. Tchau, tchau. Amém. Obrigada, Amém. obrigada, Tchau, Lívia. tchau. Beijo. Amém. Tchau.